Bora falar sobre o caminho do meio? Caminho do meio, inteligência emocional, é quando a gente tem o domínio da situação, o domínio da emoção em relação a alguma situação ou a coisa que acontece ali na nossa frente, que se apresentou ali, e a gente tem uma frieza emocional em relação a como a gente vai agir, como a gente vai reagir, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, né? Então, estão todas as ações que envolvem a decisão em relação àquele comportamento. E na espiritualidade, o caminho do meio, imagina um triângulo aqui, o caminho do meio é esse aqui. O caminho do meio é a neutralidade, é até uma certa frieza, né? Mas não a frieza em si, mas dá para considerar que é uma certa frieza. E nos polos, a gente tem a energia do yin e do yang, que daí vai ser a lei do ritmo, em que a gente, normalmente, quando a gente não está no domínio energético em relação ao que está acontecendo, nem dos pensamentos, a gente é simplesmente jogado de um lado para o outro. E assim como a gente um dia está apático, no outro dia a gente pode estar super pilhado. Então, essa vai ser a lei do ritmo, que é uma lei universal. Tá. Mas aí, em relação a essa neutralidade, o caminho do meio, é esse centro aqui, essa frieza ali, aquela escolha, é quando aparece a situação ali na nossa frente, que surgiu ali, e a gente simplesmente, ao invés de reagir ou agir em cima dela e ter uma reação e acabar sem pensar muito no ok e como vai falar, é a gente ponderar e conseguir recrutar aquela energia que a gente está precisando. Seja ela mais yin, que é uma energia mais feminina, mais reflexiva, mais ponderativa, pensativa, gestacional, né? Ou uma energia mais yang, que é uma energia que vai mais para cima, que é uma energia mais impetuosa, que é uma energia mais de fogo. Então, são energias que elas têm papéis diferentes, embora a gente tenha as duas internamente. A gente tem a energia feminina e masculina no nosso interno. E então o caminho do meio é essa escolha dessa neutralidade, essa frieza em relação às coisas que acontecem, para eu escolher qual energia eu vou usar nesse momento, nessa situação, para essa conversa, para aquela relação, para aquela ocasião, independente do que for. Eu vou fazer a escolha conscientemente em relação a qual que eu vou usar agora. E mesmo que a gente perca um pouco do controle, né? E quanto mais consciência elevada, menos esse controle é perdido. Mais domínio em relação às emoções a gente tem. E esse caminho do meio, justamente, aqui não é um triângulo, né? Aqui é um triangulinho. Tá. Nesse caminho do meio aqui, quanto menos a gente oscila aqui na lei do ritmo, sendo jogado de um lado para o outro, mais a gente está no controle em relação às nossas frequências, nosso pensamento, nossas ideias, nossas ações, mais a gente tem a capacidade de cocriação. E aí a gente vai entrar no Kybalion, nos princípios herméticos do Hermes Trismegisto. E daí a questão nem é essa agora, mas a questão é, essa neutralidade, ela está sendo muito solicitada nesse momento de ascensão, nesse momento de transição planetária aqui, porque a gente, sem o domínio da nossa emoção em relação a nossas ações para cima das pessoas, ou para cima de situações, ou para cima do que está acontecendo, principalmente quando vai ali para um aspecto que vamos colocar negativo, de ira, ciúme, raiva, ciúme, eu já falei ciúme, né? Mas enfim, essas coisas negativas, quanto mais a gente pelambreia, dá aquela caminhada nessa área aí, pior é pra gente, vamos colocar assim. Pior fica porque a gente tá numa encrenca em relação a essa transição, que é como se a gente estivesse se prejudicando justamente a conseguir fazer essa ascensão. Então essa neutralidade, uma certa até frieza, esse aspecto em relação a vou pensar qual energia eu vou usar agora, e não ficar tão refém, tão dominado pelas situações externas. Então é ter uma inteligência emocional em relação ao domínio que você vai manter, ou o que você vai escolher fazer, e se sair do eixo aqui, rapidamente já voltar. É como se fosse xingar alguém em relação... Xingar não, mas vamos... Por exemplo, vou dar um exemplo que é meu. A minha cadela, às vezes, aqui, ela vai fazer alguma arapuca ali, vai querer dar bote no gato, vai fazer coisa assim, que tem uns gatos aqui que ela não é muito fã. E eu não curto, não tem porquê dar susto no amigo. E aí, então, eu, inflo um pouco e falo, não pode, não sei o quê. Mas é aquele xingão ali, que não é nem xingão, né? É só pra ela sentir aquela alteração energética em relação, opa, tá maior do que a minha, né? Tá maior do que enfim, você entendeu, né? Mas é você escolher qual o domínio que você vai dar, aí vai ali, faz o que precisa fazer e já volta pra neutralidade. Porque a neutralidade vai ajudar na sua frequência, na sua densidade, na sua vibração, na sua energia, né? Que é tudo a mesma coisa, energia, frequência e vibração, a diferença é que um tá dominando o outro em relação à leitura que você tá fazendo dela em hertz ali, pra gente saber o que é. Mas então, quanto mais você fica na neutralidade, melhor você está em relação aos domínios, em relação à sua escolha, em relação a eu defino como eu vou me comportar, e não uma situação que se apresenta que vai dizer como é que eu vou reagir. Então, é isso, o caminho do meio é uma alternativa, não, é uma escolha inteligente
tanto pro lado da inteligência emocional, quanto em relação às situações cotidianas, independente do que for, quanto em relação à espiritualidade. O caminho do meio é positivo para ambos os lados. Então, é só isso. Beijo!